Então, irmãos, Salmo 20, vocês podem abrir. Eu vou ler aqui inteiro na NVT. A gente vai depois passar versículo a versículo e vai comentar. Salmo 20. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó, o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com o seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde o nosso clamor por socorro. Eu vou fazer uma breve oração, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço, Pai, por esta reunião. Eu lhe agradeço, Senhor, pelas tuas bênçãos, Senhor, e porque tu nos guia, Pai. Ele peço que abençoe a cada professor na escola dominical. Que o Senhor abençoe a cada outra igreja, Senhor. Que o Senhor possa atuar nos nossos meios, no nosso meio, nas nossas mentes, nos nossos corações. Que nós possamos conhecer um pouco mais de Ti. Abençoe os que não puderam vir, Senhor. Abençoe nós que estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, esse é um salmo que ele foi escrito pelo rei Davi, aparentemente. Mas vocês vão ver que ele é um salmo interessante, porque é um salmo escrito por Davi, ensinando o povo a orar pelo Davi, pelo próprio rei. E ele provavelmente é um salmo que ele foi utilizado antes de alguma guerra, porque vocês sabem, Davi ele teve muitas guerras que ele teve que enfrentar. E não somente guerra normal, assim, de que você pega o seu exército e vai combater uma outra nação. Mas vocês sabem que Davi tinha vários problemas. Davi tinha problemas antes mesmo de ser rei. Davi tinha problemas quando era simplesmente um pastor de ovelhas. Ele enfrentava feras selvagens, enfrentava leões. Davi tinha problemas antes de ser rei mesmo com os ciúmes de Saul. Davi tinha problemas depois, quando ele foi rei, para enfrentar outras nações. Mesmo depois, quando não tinha outras nações para enfrentar, Davi tinha problemas dentro da própria família. Então, era mordido de leão, era lança de rei doido atrás dele, era enfrentando gigantes, era enfrentando a própria família. Davi teve uma vida atribuladíssima. E esse salmo, apesar dele ter sido escrito, acho que esse foi escrito depois, né, por Davi, depois de bastante tempo. Mas eu imagino que Davi aqui, por muitas vezes, ele foi construindo esse salmo ao longo da vida dele. E ele virou depois uma canção. Vocês podem ver, deve ter algum comentário aí na Bíblia de vocês, ao regente do coral. Então o salmo ele alterna entre as pessoas pedindo e o sacerdote ou o rei respondendo. É um cântico isso. Então, ele foi utilizado provavelmente depois antes de guerras, antes de enfrentar algum problema muito grande, ou até mesmo depois, posteriormente, assim, quando for oferecer um sacrifício ou oferecer algum louvor.
Mas esse salmo, ele como eu estou dizendo, ele é a respeito de como o rei está enfrentando problemas. E como que o povo se comporta juntamente com o rei para enfrentar esses problemas. Nós vemos aqui, então, nós vamos ver em 3 partes. Então, olha que interessante. Apesar de Davi, é um salmo que Davi escreveu, ensinando o povo a como orar pelo rei, que era ele mesmo. Davi sabia que um dia iria vir alguém maior que ele, que apesar de ser filho de Davi, seria senhor de Davi também. Ele sabia que isso ia acontecer, mas não sabia como exatamente, nem quem. Mas, ele, sabendo disso, ele sabia que era importante o povo orar por esse rei, seja ele ou seja algum rei futuro, no caso, um filho dele. Então, aqui começa no versículo 1 e 2, um pedido de socorro. Aqui é antes da batalha, então as coisas estão tensas e as coisas não vão muito bem, porque no sentido, uma batalha já não é muito bem, não é uma coisa boa, exatamente. Então ele começa com um pedido de socorro. Versículo 1. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário lhe envie socorro e de Sião fortaleça. Aqui nós temos então já um começo, um pedido de clamor, mas ele já começa dizendo que o Deus de Jacó guarde todo mal. E aqui já é um ponto carregado de significado. Não é para qualquer um que o povo está pedindo socorro. É para o Deus de Jacó. E aqui já está carregado de todo um significado, toda uma história. O Deus que o rei está pedindo aqui, que Davi está pedindo, não é para qualquer Deus. É o Deus de Abraão. É o Deus que libertou o povo do Egito. É o Deus de Moisés. É o Deus de Isaac e de Jacó. Deus já fez essas coisas antes. Antes, se a gente fosse voltar um pouco na história, o que era o povo de Israel? Eles começaram com um bando de escravos, não só um grupo de famílias que eram escravos no Egito. Eram depois um grupo que foi liberto miraculosamente do Egito e caminhou no deserto. E no deserto você sabe que aconteceu todo tipo de problema. Mas era esse grupo de famílias, que antes era um grupo de escravos, enfrentou exércitos já naquela época. Nós temos batalhas e temos problemas, temos muitas coisas acontecendo no deserto. Não somente exatamente enfrentando pessoas, mas enfrentando situações terríveis também. Nós temos que, depois, quando eles estavam quase conseguindo conquistar a Terra Prometida, que Deus falou que vocês são um grupo de escravos, mas eu vou fazer de vocês uma grande nação. E eu vou dar uma terra para vocês. Eu vou formar um povo de vocês. Mas, se vocês se recordam, quando eles estavam para conquistar a terra, também não foi fácil. A gente tinha Jericó, nós temos a batalha de Ai. Depois, quando conquista a terra, tem todo um tipo de problemas enfrentando os povos que ali estavam, os filisteus, os amorreus e todos os tipos de eus. Nós temos também problemas que Deus teve que intervir quando o próprio povo se rebelava entre eles mesmos. Nós saímos de uma série de juízes e vimos que as pessoas, entre elas mesmas, o povo de Israel dava problema. Mas o salmo aqui já começa lembrando que não é qualquer Deus, é o Deus de Jacó, que já tinha feito todas essas coisas pelo povo. E ele diz, o clamor em tempos de sofrimento. Tem alguém que tem uma versão diferente aí? Na Ara, talvez? É o 1. Senhor te ouça no dia da angústia, o nome dos deuses, Jacó te proteja. Eu tenho na Ara aqui, o Senhor te responde no dia da tribulação, ou seja, é um dia que nós temos problemas. Versículo 2, que de seu santuário lhe envie socorro, e de Sião o fortaleça. Então aqui está pedindo para o Senhor, no dia da angústia, no dia do problema, envie socorro do santuário. E conforme eu falei, Davi teve muitos problemas, mas
Davi sabia, conforme eu falei também, que ia vir alguém que é o filho dele, que ia ser um dia senhor dele. E agora nós sabemos que o Senhor Jesus veio e ele também enfrentou problemas, certo? A gente às vezes pode pensar, a gente tem problemas também, mas se a gente pensar, eu vou tentar ilustrar de uma forma assim. A nossa vida a gente oscila entre problemas e coisas boas, e a gente às vezes não fica exatamente muito preocupado. Quando está tudo indo muito bem, a gente está feliz, e a gente às vezes até se esquece que nós passamos por problemas. A gente não fica toda hora, eu espero, toda hora pensando no mal, nas coisas ruins. Mas às vezes a gente oscila, a nossa vida é assim. Mas na vida do Senhor Jesus, desde o início, ele teve problemas. Davi tinha um rei doido, que era Saul, e tinha outros reis que queriam matar ele. Mas no caso do Senhor Jesus, tinha um rei mais doido ainda, que se vocês se recordarem, logo quando ele nasceu, o que o rei fez? O rei daquela época mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Para quê? Para poder pegar o nenê que ele não sabia qual era, mas ele queria acabar com o nenê que era o rei dos judeus. É uma coisa tão doida assim que a gente já leu muitas vezes. E eu não sei se às vezes a gente para pensar que loucura é essa. Imagina você que é rei e você está se sentindo ameaçado por causa que estão dizendo que nasceu um rei dos judeus. Mas para você segurar o seu poder na sua mão e evitar que o trono passe para esse outro rei, você fala, nasceu, então vou matar todos os bebês. Então você manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, se Davi fugiu de um rei doido que era Saul, imagina agora o Senhor Jesus tendo que enfrentar desde o seu nascimento esse perigo. E o rei Jesus, nós sabemos que ele enfrentou todo tipo de problema ao longo de sua vida. E ele sabia que a vida dele corria perigo todas as vezes. Isso foi quando ele nasceu. Isso, quando ele começou o ministério dele, a espada estava sempre no pescoço dele. Era gente querendo pegar ele em alguma blasfêmia, mas não conseguia porque ele não blasfemava. Era alguém tentando pegar ele numa mentira, mas ele não mentia. Então mentiam sobre ele, falavam que ele falava mentiras, falavam que ele falava coisas que eram blasfêmia. Muitas vezes, o Senhor Jesus correu perigo. E as únicas vezes que realmente a gente pode ver aqui como Deus, o Pai, protegeu ele. Porque o Senhor Jesus só sofreu e só realmente teve dores assim, da maneira como ele teve, quando o propósito de Deus era aquele. O Senhor Jesus ele foi livrado de todos os momentos de perigo dele, a não ser quando era necessário que ele sofresse. Em algumas passagens diz que as pessoas procuravam matá-lo, mas ele se escondeu do povo. Eles tentaram prender Jesus, mas não deu certo porque ele acabou escapando. O diabo, quando ele tenta Jesus no deserto, fala: se você se lançar daqui de cima, você chama os anjos para te livrar. E Jesus responde com a palavra, O diabo tentou Jesus e Jesus não afrontou a Deus, porque o Senhor Jesus podia fazer isso. Mas logo em seguida, quando ele vai para essa passagem, depois que passa a tentação do deserto, ele está no templo, ele fala algumas coisas, as pessoas queriam prender ele, mas ele escapou. De modo que a palavra que de fato era verdade, que o Senhor protegia o seu ungido, que Deus protegia o ungido, se cumpriu, mas depois de outra forma. De maneira que Jesus sempre escapou dos perigos ao longo da vida dele, a não ser quando o propósito era o sofrimento dele para algo maior. Então nós vemos aqui que Davi ensina o povo a clamar pelo ungido dele, e que isso foi verdade no O ungido do Senhor, com O maiúsculo, o Rei Jesus. E nós aqui? Hoje nós não temos Davi correndo perigo,
E nós sabemos que o Senhor Jesus não está mais correndo perigo. Ele não corre mais perigo. Ele está regendo o universo agora. E o que resta para nós nesse salmo aqui? Bom, o rei e o ungido do Senhor não está mais em perigo. Mas o seu povo está. Nós estamos em perigo e nós passamos por sofrimento. De modo que o salmo, logo no início aqui, ele diz como nós devemos nos pedir socorro a Deus nos momentos de sofrimento, ou nos momentos de angústia, ou nos momentos de tribulação. E eu não preciso ficar exemplificando muito aqui para vocês, porque imagino que todo mundo tem problemas, certo? Às vezes a gente tem mais problemas do que soluções. Normalmente a nossa vida é assim. Mas o Salmo está nos dizendo que o Deus de Jacó, que fez todas essas coisas, é a Ele que nós devemos clamar. Davi clamou por socorro. O Senhor Jesus pediu socorro a Deus e ele foi liberto. E nós devemos fazer o mesmo. Aí ele depois faz um ponto de virada, porque ele está dizendo aqui no versículo 1-2, ele pede socorro. E aí ele vai, no versículo 3, ele explica assim, ele começa a falar sobre as ofertas e os sacrifícios. Versículo 3, que ele se lembre de todas as suas ofertas, que olhe com favor para os seus holocaustos. Naquela época do rei Davi, as pessoas ofereciam ofertas pelo pecado, e para que as coisas fiquem bem entre Deus e o seu povo. As pessoas pedem socorro a Deus, mas elas sabem que Deus, naquela época, sabiam que para ter uma relação boa com Deus, eles deviam seguir a lei do Senhor e oferecer holocaustos, ou ofertas queimadas de sacrifício. Porque, não sei se vocês se recordam que a relação que o ungido do Senhor, que o rei tinha com Deus, iria dizer como ia ficar o bem-estar do povo. Vocês, naquela época, se a gente morasse naquela época, o que vocês prefeririam? Ter um rei que era segundo o coração de Deus? Ou um rei que não adorava a Deus, que não oferecia holocausto, que não seguia a lei do Senhor? Vocês se lembram como que era a vida ruim quando o rei não seguia a lei do Senhor? E a vida era ruim mesmo, tinha muitos problemas. A história de Israel oscila entre reis bons e reis maus. E era sempre assim. Tinha um rei bom, vinha um monte de calamidade. Às vezes tinha mais de um rei. Não, era um rei bom, a vida era boa. Vinha um rei mau, um monte de calamidade. Às vezes via mais de um rei mau. E tinha grandes períodos de calamidade e coisas ruins. Por isso que o povo aqui está dizendo: Senhor, que o Senhor se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos, dizendo: Senhor, abençoa, se lembra que nosso rei ofereceu sacrifícios. Ou seja, o rei tem o coração inclinado para Deus. Ou seja, é melhor ter um rei que tenha o coração segundo o coração de Deus. É melhor viver sobre o reinado dele. E, graças a Deus, nós temos o Rei Jesus, que nós temos certeza que ele fez tudo que Deus mandou, todas as suas ações, todos os seus pensamentos são segundo a lei do Senhor. Sim. Todo o salmo aqui aponta para Cristo. Porque Davi sabia, né? Davi fez esse salmo pensando, né, que um dia ia vir um senhor, né, um filho dele ia continuar reinando, mas ia ser senhor dele. Você faz a menção dessa forma de mencionar Sião, assim, sim. Associando um Deus ao mesmo tempo celestial, ao mesmo tempo terreno. Sim. E nós sabemos que, no caso do Senhor Jesus, ele ofereceu também sacrifícios. Ou seja, o povo está pedindo para Deus se lembrar de como o rei tem um coração inclinado para ele.
E por causa do Senhor Jesus é a mesma coisa. Ele ofereceu sacrifícios. No caso, ofereceu o maior sacrifício de todos, né? E o favor de Deus, a graça de Deus em nosso favor é por causa desse sacrifício. E esse é um ponto importante. Porque quando Deus olha para nós, Ele nos abençoa, Ele nos dá graça, mas não porque nós oferecemos sacrifício ou que nós merecemos alguma coisa, mas por causa do sacrifício perfeito de Cristo. Por isso que esse versículo é importante. Nós não precisamos pedir para Deus exatamente, porque Ele já nos abençoou dessa maneira. Mas nós podemos pedir no sentido de Senhor, que o Senhor olhe para nós, mas veja a Cristo e o sacrifício dele, porque nós não merecemos, mas Cristo fez de modo que nós recebamos a graça. Versículo 4. Aqui parece que aí já é o povo mais em coral cantando, né, a partir desse ponto. E esse ponto de virada que primeiro ele está pedindo para o Senhor ajudar na época de sofrimento, mas agora começa a falar, Senhor, ajuda nesse momento de sofrimento, mas abençoa o rei. E eu quero trazer aqui a visão de que, assim, da mesma forma que se o Senhor abençoasse o rei e o ungido dele naquela época, somos nós também hoje. Ou seja, Davi se preparava para a guerra, Davi se preparava para uma batalha, Davi se aproximava de Deus. Então, se Deus se lembrasse de Davi, o povo era abençoado. Da mesma maneira, e nós vamos ver aqui, hoje. O Senhor Jesus, Ele tem planos hoje. E se os intentos do coração do Senhor Jesus forem concretizados, como de fato vão ser, nós também vamos ser abençoados. E a gente vai chegar lá. Mas, enquanto isso, o versículo 4, que é esse ponto aqui, que Ele conceda os desejos do seu coração, Ele dê sucesso em todos os seus planos. Aqui, então, justamente toca nesse ponto de que, Senhor, abençoa o rei nos intentos dele. Abençoa o rei Davi nesses planos que ele tem em mente. A gente sabe que Davi ele foi o maior rei humano que teve naquela época, né? E nós sabemos que Davi sempre tinha algo ou era guerra, ou era um problema na família, ou era construir o templo. Davi tinha muitos planos. E ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha planos, às vezes, que não eram lá muito, muito bons. Você se lembra de algum plano que Davi traçou que não era segundo o coração de Deus? Oi? A contagem, Altemir, você falou? A construção do templo foi um desígnio que Deus colocou no coração dele. Mas não era para ele, mas não era uma coisa ruim, assim. Deus falou, eu vi que você está... Eu gostei da ideia, mas não vai ser você. Os planos, Batseba, os planos de matar Urias. Assim, e isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pede Deus conceder os planos do nosso coração. Tomar cuidado por quê? Porque o melhor de nós era Davi, assim, sem dúvida nenhuma. Davi, os planos dele eram muito melhores que os meus. Os melhores de nós é Davi. E mesmo Davi tinha esses problemas. Mas, novamente apontando para Cristo, os desígnios dele, os planos dele são perfeitos. Por isso que eu quero trazer a ideia de, se Deus abençoar o rei, vai ficar bom para a gente também.
Porque hoje nós não seguimos sobre o reinado de Davi. Nós estamos sob o reinado de Cristo. E você se lembra dos planos dele? São muitos. Posso citar uns aqui. Santificação, guardar a igreja, fazer de nós um único povo. Ele disse que ia nos encontrar onde quer que nós estivéssemos e que nenhum que ele te chamou, nenhum deles iria se perder. Então, percebe que os planos de Cristo são muito melhores que os planos de Davi. E se os planos de Cristo, quando eles forem concretizados, vai ficar bom para a gente também. Porque nós estamos sob o reinado dele. E esse é um ponto importante, porque Davi ensinou o povo a orar daquela maneira, pelo rei daquela época. E no nosso caso, nós também devemos orar dessa maneira. Os planos de Cristo eles vão ser concretizados. Mas nós podemos orar dessa maneira. E pedir para Deus que os planos de Cristo sejam concretizados. Que é como? Cristo falou que ele ia guardar a igreja. Cristo falou que ele ia fazer de nós um grande povo. E como nós fazemos isso? Que o nome dele avance sobre toda a terra. Que o nome dele se faça grande, que o nome dele se expanda, que os missionários consigam levar a palavra em nome de Cristo para os países que ainda não ouviram falar dele, que a igreja perseguida seja protegida, que o Espírito Santo possa agir entre os missionários, que o Espírito Santo possa agir nos pastores, da mesma forma que o povo lá atrás orava, pedindo que os reis maus fossem derrubados, quando vinham contra Davi. Da mesma forma, nós podemos orar para que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos deuses sejam derrubados, para que o nome de Cristo avance. Percebe como essa relação com o rei, o povo de Israel e o rei naquela época tem a relação, nós como igreja, com o Senhor Jesus hoje? De modo que, da mesma forma também como o povo pedia pelo rei, de modo que se os planos do rei fossem ouvidos e fossem concretizados, ia ficar bom para o povo. Nós também é a mesma coisa. À medida que os planos do Senhor Jesus vão sendo concretizados, vai ficar bom para a gente também. Apesar de que muitas vezes nós sofremos, nós choramos, e o Senhor Jesus falou que isso ia acontecer. Ele nunca escondeu isso da gente. Ele falou para os próprios discípulos: vocês estão tristes agora, mas vocês vão chorar com a minha partida. Mas o seu choro vai se tornar em riso. E isso foi verdade na ressurreição. O Senhor Jesus ele não escondeu assim que vocês vão sofrer por causa do meu nome. E no mundo vocês vão ter aflições. Mas, à medida que o reino avança, e que os desejos e os planos do Senhor Jesus são concretizados, vai ficar bom para a gente também. A nossa vida é boa por causa disso, apesar de que nós temos muitos problemas. Como o rei Davi tinha, como o povo de Israel tinha. E isso a gente entra num outro ponto de virada aqui. Apesar de existir choro, apesar de existir pranto e sofrimento e problemas, nós confiamos em Cristo. E em versículo 5, nós nos alegramos, como fala no versículo 5, olha, o que o povo fala? Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. De modo que o desejo, pedindo para Deus que o reino avance, que os planos do Senhor Jesus sejam concretizados, a gente se alegra nisso. A gente se alegra no avanço da igreja, a gente se alegra na concretização dos planos de Deus, a gente se alegra quando Cristo é reconhecido e a fama dele se espalha pelo mundo. E como diz aqui, nós hasteamos bandeiras. Fincamos bandeiras e dizemos,
como se fosse um sinal, assim, um sinal de quem nós somos e que tipo de povo que nós somos, e sobre o reinado de quem nós estamos. Talvez também quando o evangelho se espalha, ali quando abre a igreja, significa Sim. Porque como diz aqui, hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. E veja que isso está sempre atrelado ao avanço dos planos do ungido do Senhor, do rei. Versículo 4 e 5, que o Senhor responda às suas orações, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Às vezes a gente ora pedindo que o Senhor fala que o Senhor conceda o desejo do coração, principalmente quando alguém faz aniversário, né? Mas não é bem assim que esse versículo está dizendo. Ele está dizendo que o ungido do Senhor, que os desejos do coração dele seja cumprido. Mas nós sabemos que o desejo do coração de Davi às vezes tinha problemas. Mas o rei que nós estamos orando que o desejo do coração dele seja feito não é Davi, mas o Senhor Jesus. E esse sim, a gente pode confiar que se os planos dele derem certo, vai ficar bom para a gente também. Aqui então nós temos outro ponto de virada, depois ele pedir por socorro, depois que ele fala para Deus se lembrar dos sacrifícios, do relacionamento que o rei tinha com Deus, porque o bem-estar do povo dependia do relacionamento do ungido do Senhor com Deus. Depois o povo falar, Senhor, se os desejos dele forem concretizados, nós daremos gritos de alegria, nós hastearemos bandeira. Vem uma oração de confiança, que é o versículo 6. Provavelmente isso aqui era cantado depois, né? Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com grande poder. Aqui, o povo acabou de pedir um monte de coisas, mas o povo já sabe, já tem uma confiança em Deus, que assim, a nossa oração deu certo. O nosso pedido foi ouvido. Versículo 6. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. E ele responderá do seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Então aqui o povo tinha tanta confiança em Deus, porque assim, Deus já vem mostrando já que ele é um Deus que salva o povo dele ao longo do tempo. Conforme ele começou no versículo 1, Deus de Jacó. E a maneira como ele vem fazendo todas essas coisas desde sempre, ele vai fazer no futuro. Tanto que ele usa aqui no passado, aquele Senhor salva. Ilustrar que a força vem de Deus. Salvador. Exatamente. Nós somos ouvidos. Não vem do. E nós clamamos para quem nós devemos clamar, e nós somos ouvidos. E uma vez a gente clamando aqui deve clamar, pode interligar as coisas que é lá mesmo, né? Uma vez a gente lembra da aplicação de Jeremias, a gente vê que a nossa tendência é o contrário do que está ali, porque ela fala que tem que querer trazer a memória que dá esperança. E tem várias coisas na memória, né? Tem, como você citou no início, Deus já tem tirado lá da servidão, da casa da servidão do povo de Israel. Tem Deus prometendo para Davi que ele pode ensinar o povo a orar porque vem um rei maior do que ele. E a gente, quando tem um problema, às vezes, nas finanças, na ligação no trabalho, nas amizades que a gente acha que seria na missão, a gente esquece que tem que ter fé de para vir do livramento baseado naquelas memórias emergentes que nós temos. Sim. A gente tem que ver qual é a tendência nossa diante disso. Sim. E o Salmo é justamente para isso, né? Trazer na memória, mostrar que Deus é que salva, pedir para Deus abençoar os planos do rei. E essas coisas, elas se direcionam da mesma forma para Jesus Cristo. Se ele for fiel, como ele foi, se os planos dele forem concretizados como foram concretizados, Deus vai abençoar a gente. O relacionamento do ungido do Senhor com Deus é o que determina o bem-estar do povo. E é a mesma coisa com o Senhor Jesus. O relacionamento do Senhor Jesus com o próprio Deus aqui na terra foi o que determinou o nosso bem-estar. O fato de Cristo concretizar, seguir segundo a lei, os seus pensamentos nunca foram errados,
que ele nunca saiu nada ruim da boca dele, que ele cumpriu toda a lei, que ele ofereceu o sacrifício perfeito, pode ter feito tudo isso. O relacionamento de Jesus com Deus o Pai perfeito determina o nosso bem-estar hoje. É por isso que essas coisas aqui eu quero trazer isso. O fato de o povo pedir em favor do rei, porque se o rei for bem sucedido, o povo vai ser abençoado. É a mesma coisa com a gente. Quando os desígnios do Senhor Jesus, no passado foi assim, e no futuro também, quando eles forem cumpridos, nós também vamos ser abençoados. De maneira que nós podemos hoje também orar pelo avanço da igreja. Nós podemos orar pelo avanço do nome de Cristo. Nós podemos orar pela queda dos falsos deuses, dos falsos profetas, das falsas igrejas. Nós podemos orar para essas batalhas, vamos assim dizer. De modo que, quando isso concretizar, à medida que isso avança, nós somos abençoados da mesma forma. De modo que agora aqui, se você, tem o ponto final aqui dos versículos, né, que diz: no final de tudo, não é exatamente por causa da nosso bem-estar, nem do nosso livramento. Não é exatamente sobre isso. É sobre isso, mas não é somente isso. Mas é para a glória de Deus. Versículo 7. Depois no versículo 6 falar aqui que Deus salva e Deus livra, o povo direciona a glória para Deus. Versículo 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Todas as nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Tem alguém com uma versão diferente? Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em cavalos e outros em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Sim. Percebe que esse versículo a gente cita muitas vezes ele, assim, mas olha que interessante. Estava pensando nisso aqui, a gente olha como se fosse para trás, assim, né? Como se a batalha foi ganha, aí as pessoas falam o versículo 7, né? Mas se a gente perceber, ele está falando no futuro. Ele falou no versículo no passado, aqui no 6, né? O Senhor salva os seus ungidos, mas salva mais no passado e no presente, né? Ele continua salvando. Mas no versículo 7 ele fala: nós nos gloriaremos no Senhor, ou nós faremos menção. Ou seja, no futuro, quando todas essas coisas acontecerem, nós vamos confiar, nós faremos menção. É muito mais do que ser agradecido, mas nós falaremos disso, nós nos gloriaremos de Deus. Ou seja, antes mesmo de entrar na batalha, ou parece que a batalha está acontecendo aqui, as coisas não terminaram ainda. Mas nós sabemos que o intento do coração do rei vai ser cumprido. E nós nos gloriaremos, Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor. Isso está no futuro. É um pouco sutil isso, mas é muito importante que assim, a confiança era tão grande em Deus, nem chegou a vitória ainda. Mas quando ela chegar, nós vamos nos gloriar, nós faremos menção do nome de Deus. Então percebe que, como o Salmo está virando assim, ele começa com clamor, ele começa para Deus se lembrar do relacionamento do rei, ele agradece a Deus, ele sabe que Deus salva, nós estamos alegres, e por causa disso nós vamos nos alegrar em Deus, e direciona para a glória de Deus. E é interessante que nós oramos para que os desígnios do Senhor Jesus sejam cumpridos, que os planos dele seja concretizado por ele, por causa dele e para a glória dele. No fundo, no final, volta para Deus. E volta no sentido no futuro, assim. De modo que, da mesma forma como nós temos a confiança em Cristo, porque a maior vitória já foi conquistada na cruz. De modo que a gente pode projetar isso para o futuro também.
Os planos do Senhor Jesus vão ser concretizados. Vai acontecer. E nós vamos alegrar nele. Por ele, para a glória dele. E ele finaliza o salmo aqui dizendo, né? Deixa eu ler na arte, eu acho que está melhor, que é o que a gente mais conhece. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aqui tem até uma alusão assim, de se encurvar para um ídolo também, cair. E não quero trazer muito essa ideia, porque é outro assunto, mas os ídolos, eles exigem sacrifício de esmagar a gente, né? Os ídolos... Como é que eu vou dizer isso? Quando a adoração de ídolos, a gente, não sei se vocês têm essa ideia, mas é sempre a gente se encurvando, né? Se ajoelhando. Só que o ídolo, ele exige sacrifício que você vai ter que sacrificar sua alma. Os ídolos são assim, e eles esmagam a gente. De modo que assim, quando você se encurva para o ídolo, você cai. Com o Senhor Jesus não, né? Nós, apesar de nós cairmos às vezes, nós temos problemas mesmo, a vida não é fácil, mas nós estamos firmes, nós nos levantamos e estamos firmes. Né? Ou seja, o clamor do versículo 1, 2, 3 e até o versículo 7 deu certo. As coisas deram certo, o Senhor nos ouviu. A vida é difícil mesmo, mas nós nos levantamos e estamos firmes. E trazendo isso de novo, saindo de Davi ali, passando pelo Senhor Jesus, chegando em nós temos motivos para ficar firmes, porque o Senhor Jesus fez tudo o que Ele fez. Os planos dele, o Rei perfeito, o ungido do Senhor perfeito veio. Aquilo que o povo de Israel antes pedia e clamava, se concretizou em Cristo, de modo que nós podemos ficar firmes hoje. Não exatamente nós saímos do Egito, não exatamente nós saímos aí em batalha, mas muito mais do que isso, assim, nós temos paz com Deus, todas as coisas foram reconciliadas por causa de Cristo, nós somos salvos, nós somos livrados da morte, nós somos livrados do pecado. E o grande triunfo de Cristo, que foi sobre as forças do mal e sobre a morte, foi já concretizado. De modo que nós podemos permanecer firmes hoje. Por causa que nós permanecemos firmes, nós somos abençoados porque o ungido do Senhor é abençoado. Por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o Rei perfeito. Ele é o Rei que os planos do coração dele foram perfeitos e foram concretizados. Só que ainda, como eu volto a dizer, ele ainda tem planos. Ele ainda tem coisas a realizar. E ele ainda está trabalhando. Interessante que Davi já se gloriava nesse dia. Né? Ele já sabia que Deus ia concretizar essas coisas, porque Deus falou isso para ele. Ele finaliza no versículo 9 aqui, voltando a de dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde o nosso clamor por socorro. Então, acho que eu vou finalizar por aqui, apesar de nós finalizarmos antes da hora. Mas só quero trazer aqui que o Salmo, apesar de ele ser um Salmo de clamor, percebe como ele vai passeando aqui sobre clamor, Senhor lembrar como o ungido, Deus se lembrar como ungido do Senhor, relacionamento do ungido do Senhor com Deus, como nós vamos se alegrar quando o Senhor responde nossas orações. Nós sabemos que o Senhor salva o ungido dele, e por causa disso nós confiamos em Deus, e nós estamos firmes por causa disso. Apesar de, se a gente fosse fazer um paralelo moderno, né, naquela época ele está falando de carros de guerra, né? Imagina um bando de gente correndo contra carros de guerra. Os carros de guerra tinham 4 cavalos, gente atirando flecha. Aqui seria mais ou menos como soldados indo contra um tanque.
realmente, assim, é só na força de Deus mesmo, né? Porque não tem outra escapatória, não tem como. Mas você vê como a confiança em Deus é tamanha que podia ser carro de guerra, podia ser cavalo, podia ser a tecnologia mais moderna de guerra. Mas a confiança deles é tão grande que as pessoas estavam de pé, estavam firmes, como nós também. Algum comentário, irmãos, a respeito desse salmo? Eu acho que esse salmo que ele serve para todo mundo, porque na verdade todo mundo tem problemas. E todo mundo passa por dificuldades e coisas que não são fáceis. Já visto, né, Felipe, a nossa igreja, né, tantos problemas em 2023, né, nós passamos. A gente vê muito no culto de oração, né, e Deus deu vitória em todos os nossos pedidos, nossos clamores. Não foi fácil. Tem dia que a gente fica desanimado, né? O pessoal que entra no culto de oração vê tanto de pedido que tem, um a um o Senhor fez. Sim. É isso mesmo. Você fez menção em alguns versículos do desejo do coração do reino. É o versículo. Conceda conforme o teu coração e cumpra todo o teu desejo. Eu fico pensando, às vezes, quando a gente ora pelo aniversariante ou por casamento, conceder o desejo do coração. A gente não sabe o desejo do coração da pessoa. A gente não sabe. Né? Às vezes é bom falar assim, Senhor, tomara que você não conceda o desejo do coração, porque a gente pode desejar umas coisas que vão ser para nossa ruína, né? Porque, conforme você ressaltou, a oração, no título do salmo, é oração pelo rei na guerra. Né? Então, a oração é pelo rei. Digamos, o povo está orando pelo rei para conceder o desejo do coração do rei, aquilo que estabeleceu. E, é claro, a pessoa está pensando em coisa boa. Porque era o rei Davi, né? Então, assim... Porém, aí nós estamos colocando o rei Jesus, né? É para ele estabelecer a vontade, o plano de Deus. Sim. E quando foi concretizado o plano dele, a gente vai estar bem. Acho que esse é o ponto. Porque no versículo seguinte, é isso que ele fala, né? Concede o desejo do coração do rei, dê sucesso em todos os seus planos. Versículo 5. Daremos gritos de alegria pela sua vitória. Quando os planos de Cristo já foi concretizado, mas tem mais para fazer. À medida que eles forem sendo concretizados, nós ficamos alegres. Nós daremos gritos de alegria e, como diz aqui, hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Eu estava me perguntando, né? Quando é que o reino de Cristo foi estabelecido? Ele foi estabelecido na medida que eu a sua ressurreição. Quando ele veio trazer o reino. Na sua ressurreição estabeleceu-se o reino. Isso está entre nós. O reino é aquela ideia do já, mas ainda não. O reino já está aqui. A nova criação já começou. Mas ainda falta ser concretizado, que vai ser no final de todas as coisas. E nessa nuance que a gente tem, ele já falou de buscar o primeiro reino de Deus, as coisas serem acrescentadas, e quem não aceitar isso, ele já ordenou os escravos, sacudiu o pau naquela cidade para dizer que é chegar no reino de Deus. Quem não aceitou a saudação, né, de chegar na casa, quando fizer gente, quem não aceitou o paciência. Tem gente que chega e fala, tem gente que não aceitar, não vai obrigar e tal, mas... Oi? Agora na época do convite para o evangelho ser pregado, assim, o convite para o reino dos céus. Sim. É o convite para entrar no reino, né? Mas aceita quem quer, quem Deus tocar no coração, né? Enfim.
Mas os planos são dele, de Cristo. E as promessas dele vão ser concretizadas. Né? A igreja é dele. Algum outro ponto, irmãos? O Felipe ouviu uma pregação, né? Fala assim, nós somos o povo dos fim dos tempos. E desde que Jesus foi, já começaram os fins dos tempos, será? Porque a coisa só vem engolando, né? A humanidade perdida. Então, aí a pregação é: você já é. Paulo vivia como se o fim já estivesse próximo. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Não somente porque as coisas ruins estão acontecendo, mas porque é isso que Cristo falou que ia acontecer. Né? Mais nesse sentido. Os versículos estão perguntando, né? Quando que ia acontecer as coisas do fim? Já. Então, tudo aquilo vem acontecendo. Né? É que é difícil falar qual próximo está de acordo olhando as coisas ruins. Assim. A gente não sabe. Coisas ruins acontecem o tempo todo, às vezes mais, às vezes menos. Diz que vai vir, vai vir. Já começou, já começou. Quando? Não sei. Não dá para saber. Mas a gente, os apóstolos viviam como se tá ali, tá para acontecer. Então a gente fica por aqui, irmão. Salmo 20. Amém?